Vamos subir aqui nos nossos estúdios o pastor Henrique Vieira. Muito bem-vindo, Henrique, tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Henrique. Grande Henrique. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Henrique, queria começar perguntando sobre a sua candidatura, seu nome, né? Você colocou seu nome para a presidência da Câmara. O que te levou a oferecer, né, a essa candidatura? Foi uma decisão não individual, foi uma decisão da bancada do PSOL, primeiro de ter uma candidatura própria para fazer o contraponto à candidatura do Hugo Mota, que é indicação do Lira, que é ligado ao Eduardo Cunha. Então, para nós, não faz sentido apoiar a candidatura do Hugo no ambiente republicano, democrático. Obviamente, nós respeitamos, mas não faz sentido para a plataforma do PSOL, por exemplo, apoiar um candidato que sequer se compromete em impedir qualquer tipo de anistia para golpistas, um candidato que não se compromete em revisar toda a lógica orçamentária de emendas, que é um grande absurdo que acontece hoje no Congresso Nacional. Então, respeitamos a orientação de bancada de apoiá-lo, de vários partidos, inclusive do campo progressista, mas o pessoal precisava expressar o seu programa, fazer esse debate interno dentro da Câmara, né, com serenidade e também para a sociedade. E depois, no diálogo dentro da bancada, escolheram o meu nome, mas eu não me lancei, foi uma decisão coletiva da bancada para fazer um contraponto pedagógico, didático, sereno e, ao mesmo tempo, firme à candidatura do Lira e do Eduardo Cunha. Pastor Zé Barbosa, fica à vontade para perguntar para o seu colega de religião aí, fazer os... De fé. De fé, Colega de Deus. Deixa eu tentar ativar o som aqui. Colega de ministério aqui, grande Henrique. Eu fiquei feliz, assim, porque eu acho que é um contraponto necessário essa candidatura. Até porque eu estou aqui na Paraíba e sei quem é o Hugo Mota mais do que... Desde que eu cheguei aqui, o Hugo Mota, gente, ele é do segundo escalão da Paraíba. Ele é do baixo clero aqui. Então, assim, é um cara que está ali para fazer o papel de alguém. E a gente sabe que o Eduardo Cunha está voltando com toda essa força. Então, eu recebi com muita alegria essa candidatura do Henrique. Né? E aí, Henrique, lógico, acho que a Adri também vai falar, o Renato também, sobre essas coisas que estão passando a boiada aí na Câmara. Né? Cada dia tem uma novidade. Né? A Adri já até estava falando aqui, né? Cada hora a PEC a lei da taxação do pecado, aí não vai taxar arma, aí passa para voto impresso. Castração química, né? PEC do aborto, né? Como é que está essa efervescência toda aí? É a fotografia de uma Câmara dominada pela extrema-direita, que está aquecida, que está mobilizada. Aquilo que nós chamamos de centrão, esse conceito centrão é um pouco confuso, às vezes ele mais esconde do que revela. A gente fala que é centrão porque tem capacidade de apoiar pautas do governo numa lógica fisiológica, pragmática, de interesse, daí se movimenta mais de acordo com a conveniência. Mas o centrão é de direita, o centrão é uma direita cada vez mais radicalizada, inclusive, cada vez mais bolsonarizada, inclusive. Então, esse é o retrato do Congresso. É uma correlação de forças extremamente desfavorável. E de Eduardo Cunha para cá, eu acho que tem uma diferença na presidência do Rodrigo Maia em alguns aspectos, mas é um parlamento cada vez mais empoderado por meio da impositividade das emendas parlamentares, com o valor crescendo absurdamente.
e numa lógica permanente de chantagem diante do poder executivo. Então, Arthur Lira é um homem de direita, comprometido com uma agenda muito mais extremista e que usa o poder da presidência para constantemente pressionar e chantagear o governo. Eduardo Cunha foi aquele que arquitetou um golpe contra a presidenta Dilma. Lira é aquele que opera a Câmara na base da chantagem diante do Poder Executivo. E sempre que ele quer pressionar o Poder Executivo, colocar o governo contra a parede, constranger o governo, ele abre as portas da pauta para a extrema-direita. Ele usa esse poder para barganhar o tempo inteiro. Então, vem projetos extremamente nefastos do ponto de vista da democracia, da cidadania, dos direitos civis, dos direitos humanos. É impressionante. Eles negociam a vida das pessoas no limite a partir dos seus interesses pessoais, da sua busca pelo poder e da sua visão radicalizada de direita do mundo e da sociedade. É o que está acontecendo. Então, esta semana foi muito dura. Eu ali nos bastidores, gente, trabalhei muito nas articulações políticas, porque o parlamento é lugar também disso. Jamais negociar valores, jamais abrir mão de princípios, mas temos que atuar numa correlação de forças desfavorável para reduzir danos. Os projetos ali, alguns eram piores, e a gente foi trabalhando para reduzir o seu potencial destrutivo, mas mesmo assim passaram coisas bizarras, como a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, como castração química, que é uma medida absolutamente nefasta, que não combate de fato o abuso sexual, o assédio sexual, a exploração sexual contra crianças. Então, uma agenda extremamente conservadora que conta com a manipulação e a condução do presidente da casa, que usa esse poder numa lógica de constranger e pressionar o governo. Pastor Henrique Vieira, estamos aí chegando ao final do segundo ano do governo Lula, eu diria o primeiro termo. Temos agora depois o terceiro e o quarto, que seria um segundo termo do governo. Qual a sua avaliação do governo Lula? Toda avaliação sobre o governo Lula precisa de um painel. Não pode ser uma avaliação direta, objetiva e simplória. Que painel é esse? Eu preciso comparar com o governo anterior e eu preciso entender a correlação de forças dentro do governo, que é um governo de frente ampla, e na própria sociedade. Então não dá para dizer é bom, é muito bom, é excelente ou é regular, desconsiderando o contexto, a correlação de forças dentro do governo, no Congresso, na sociedade e comparando com o governo anterior. Então, objetivamente, comparando com o governo anterior, sem dúvida alguma, é um governo muito bom. Retoma políticas de cidadania, de direitos humanos, de respeito à diversidade, de preservação do meio ambiente, de redução da desigualdade social, de transferência de renda, de combate à fome, de valorização da cultura. Então, diante de um governo anterior destruidor, de característica autoritária, de esvaziamento de políticas sociais, de ataque permanente à cultura e à própria democracia, o governo Lula é um marco de defesa da democracia, da cidadania, dos direitos civis e de combate à extrema-direita. É um governo a ser protegido e defendido, com capacidade crítica e sabendo das contradições existentes. Esse é o meu entendimento. Agora, é um governo que tem limitações por conta da pressão do mercado, por conta da correlação de forças dentro da Câmara e dentro do próprio governo. É um governo que internamente tem contradições e setores de direita. Obviamente tem. Foi uma frente ampla que ganhou essa eleição. Então, esse pacote fiscal que nós vamos votar semana que vem, que eu votarei contra porque sou crítico, eu entendo que Lula, com habilidade política, tentou segurar o máximo que pôde em termos de tempo e o máximo que pôde em termos de conteúdo.
mas é uma decisão, na minha opinião, mesmo considerando o contexto, errada do governo, e, na verdade, é uma decisão amarrada pelo arcabouço fiscal, que é outro erro do governo. E eu entendo que não é uma questão apenas de vontade. Eu estou tentando fazer um debate muito sereno e compreendendo a complexidade que é governar esse país. Mas quando você cria um arcabouço fiscal, que é um tipo de teto de gastos, quando você cria um limite de investimento público de 2,5%, você está, a médio prazo, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo a capacidade de investir em saúde, em educação, em seguridade social, em previdência, em assistência. E depois você vai precisar cortar despesas para cumprir o teto estabelecido. E na hora de cortar essas despesas, vem a pressão, a contradição interna, e vem cortes em cima do povo trabalhador mais sofrido e vulnerável desse país. É um erro, na minha opinião. Então, repara, é complexa a análise. É um governo muito importante, é um governo que blinda e defende a democracia, é um governo que apresenta bons indicadores econômicos em termos, por exemplo, de redução do desemprego e redução da pobreza e da fome, indicadores ambientais melhorando a proteção sobre a biodiversidade, indicadores culturais valorizando a cultura, mas é um governo que tem limites, que tem contradições, que comete erros e que está permanentemente sob pressão. Como um homem negro, militante de esquerda, defensor das causas populares, eu tenho compromisso com esse governo, com a pauta eleita em 2022 e com muita responsabilidade vou criticá-lo para ajudá-lo, porque meu objetivo é que Lula seja reeleito em 2026, porque a nossa tarefa histórica é derrotar a extrema-direita nesse país e no mundo. Muito bem. E, Henrique, nessa semana a gente todos foram, né, surpreendidos com a internação do presidente Lula, passou por uma cirurgia, ontem um novo procedimento, e a gente assistiu a uma onda de ataques de ódio, né, contra o presidente Lula, que principalmente por aqueles que se dizem cristãos, defensores, né, da família e tudo. E aí eu queria te perguntar sobre isso, e já aproveito o superchat do José Aquino. Como convencer os cristãos que a ideologia de direita não é cristã? Parece tão fácil. Como que você vê essa onda de ataques de ódio ao presidente Lula por pessoas que se dizem cristãs? No fundo, a pergunta é como convencer os cristãos a seguirem Jesus. Na verdade, acho que essa é a pergunta, aqui falando, obviamente, genericamente, porque o cristianismo é diverso, é plural, são milhões e milhões de pessoas no mundo, no Brasil, bilhões no mundo, então aqui é uma força de expressão. Mas é muito triste, né? Independente de posição política, nem estou falando disso, cada pessoa tem autonomia e liberdade, pelo menos assim deveria ser. Foi o bolsonarismo, na verdade, que sequestrou os púlpitos e as igrejas, criminalizando quem vota na esquerda, criando um ambiente de perseguição, de difamação, de fúria, dividindo igrejas, famílias, produzindo inimizade. Eu não quero reproduzir em nada essa lógica. Então, independente de posição política e respeitando a liberdade de consciência, expressão, decisão e voto de cada irmão e cada irmã, tem princípios que são absolutamente inegociáveis. Você olha para o Evangelho de Jesus e não há espaço para violência, não há espaço para desejar mal ao outro, não há espaço para você satirizar do sofrimento do outro, não há espaço para você monstrificar e perseguir quem monstrifica e persegue você. A base radical do Evangelho de Jesus é o amor ao próximo, e não um amor ilusório, meramente romântico ou sentimental, mas um amor ético, comprometido com a dignidade humana, um amor que não glorifica a violência e não ri do sofrimento do outro. Portanto, é absolutamente triste quando pessoas que seguem Jesus ou pretendem seguir Jesus entram nessa lógica do ódio, da antipatia, do sarcasmo diante do sofrimento.
não é o presidente Lula ou a figura pública Lula. Se quiser usar uma linguagem bíblica, é simplesmente um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, por quem Jesus entregou a sua vida e que, portanto, se esse ser humano está passando por uma situação difícil, nos cabe orar e ter empatia. E eu seria capaz de dizer as mesmas coisas com relação aos meus inimigos políticos, porque eu quero enfrentá-los no campo das ideias. Eu quero derrotá-los no campo das ideias, do argumento, da cidadania, da palavra. Eu jamais quero prometer aos meus inimigos aquilo que muitas vezes eles me prometem, que é a ameaça, que é o achincalhamento, que é a humilhação. Então, eu lamento profundamente. Mas vale lembrar que, segundo o próprio Evangelho, Jesus foi preso, torturado e executado, e as pessoas, muitas ali, comemoravam a morte de Jesus, zombavam a morte de Jesus e faziam isso supostamente em nome de Deus. Então, já é um problema que vem de milênios, usar o nome de Deus, o repertório do sagrado, para promover a barbárie e a violência. Foi esse tipo de barbárie e violência que, inclusive, matou Jesus, o Filho de Deus. Então, eu fico profundamente triste, mas não desisto de dialogar com o nosso povo, dialogar com a nossa gente, e do ponto de vista da cidadania, da democracia, da Constituição, do bom senso, mas também do ponto de vista do Evangelho, dizer para o nosso povo cristão: não corroborem discursos de ódio, discutam ideias, aprendam a respeitar as diferenças, mas não reproduzam discursos que, no limite, achincalham e humilham a existência do outro. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Muito bem. Zé, tem mais uma pergunta? Não, só corroborar tudo que o Henrique falou. A nossa grande luta é exatamente essa, é fazer com que os que se dizem cristãos sigam a Cristo. Né? Porque não dá para entender esse ódio. Pode falar, Roberto. Eu ia aproveitar essa participação do Henrique aqui, do pastor Zé Barbosa, para fazer o possível uma avaliação, deputado, do que se houve algum avanço no campo progressista dentro da igreja evangélica depois da eleição de 2022. Porque em 2022, pelo que as pesquisas revelavam, 70%, 80% dos evangélicos votaram em Bolsonaro. A gente vê que parece que as coisas não mudaram muito nos últimos... Apesar que ontem eu não vi essa pesquisa da Quest. Se vocês viram esse recorte, podem até comentar, se já houve alguma mudança nisso e se está se fazendo uma articulação do campo progressista na igreja evangélica para que esse segmento possa ter maior participação de pessoas como vocês. Sem som, está no mudo. Agora sim. Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Excelente questão, debate muito importante para a nossa democracia. Bem, em 2022, tem que olhar direitinho os dados, mas acho que não chega a 70-30, muito menos 80-20. Está mais próximo de 60-40. Então, são pequenas diferenças que fazem diferença, mas, sim, uma maioria bastante consolidada de evangélicos votou em Bolsonaro. Esse é um ponto. Segundo ponto é que nem todo eleitor de Bolsonaro é um fascista. É importante essa percepção. Então, 60% dos evangélicos votaram em Bolsonaro, 65%, sei lá. Todos têm um programa de extrema-direita na mente, no coração. Não é assim que funciona. Tem muitas variáveis no dia a dia que condicionam e influenciam o voto de uma pessoa. Então, estou dizendo isso para reafirmar que, embora o pensamento conservador e ultraconservador
seja, de fato, majoritário no campo evangélico, isso é uma obviedade, mas o campo evangélico é diverso, é plural, tem complexidade. Dentro do próprio conservadorismo, tem camadas de conservadorismo, tem deslocamentos de pauta em que as decisões e as opiniões mudam. Então é importante tratar o povo evangélico como essa diversidade e como parcela significativa da classe trabalhadora explorada e empobrecida do nosso país. Tudo isso é muito importante. Sobre mudanças nesses últimos 2 anos, precisamos, de fato, de novas pesquisas com novos dados. Nós temos impressões, percepções e opiniões, pesquisas vão nos ajudar. Eu percebo, acho importante dizer isso, em determinados circuitos pastorais, um certo desgaste, um certo cansaço com essa bolsonarização do púlpito, da pregação, da leitura bíblica e das igrejas. Isso significa uma mudança radical no cenário? Não acho. Acho que o cenário está mais estável do que qualquer outra coisa. Uma estabilidade que não nos interessa, que é desfavorável para o nosso campo. Mas preciso dizer que vejo sinais de alguns grupos dizendo: nossa, o bolsonarismo está tomando as igrejas. Em algum lugar, Bolsonaro está mais importante do que Jesus. Em algum lugar, estão nos tratando como massa de manobra, impedindo a nossa liberdade de pensar. Então, tem aí uns indícios de esgarçamento e de desgaste nessa relação da extrema-direita com as igrejas. O campo progressista sempre existiu e existe, pessoas que fazem um trabalho importante, como o pastor Zé Barbosa e tantos outros pastores e pastoras, mas precisamos, não sei se o Zé concorda, de mais coesão, de mais organização, de mais potencialização mútua, mas também cabe dizer, desculpa se estou falando muito, mas estou tentando produzir uma resposta mais completa, porque a questão é complexa. Tranquilo. Sim, claro. Mas também temos que tomar cuidado, porque a capacidade política, econômica, objetiva e material que o campo fundamentalista tem é impressionante. Eles têm rede de televisão, eles têm redes de rádio, eles têm financiamento internacional numa proporção que a gente perde a conta. Eles têm mecanismos, inclusive corruptos, que nós jamais queremos utilizar. Então, o campo progressista existe, resiste, procura com humildade relembrar a nós mesmos o quanto seguir Jesus é se comprometer com a justiça, com a paz, com o respeito, a misericórdia, a partilha do pão, que isso se traduz numa agenda de redução da desigualdade, combate à fome, de direitos humanos, de proteção da natureza que Deus nos deu. Estamos fazendo a nossa parte. Precisamos e devemos fazer mais e melhor, mas as condições objetivas de disputa não são tranquilas. Então, não é só uma questão de vontade. Vai lá, pastor Zé Barbosa, faz mais e faz melhor. Não é tão simples assim, porque os adversários políticos detêm meios políticos e econômicos que nós nem sonhamos em algo parecido ou próximo. Não tem equilíbrio de forças nessa disputa. É importante também sempre fazer esse registro. Muito bem. Pastor Zé Barbosa, quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentaria aí, primeiro concordando que a gente precisa de mais coesão nesse grupo, porque a gente tem também no meio evangélico, mesmo nos progressistas, há progressismos dentro dos progressistas evangélicos. Né? A gente tem uma galera que é progressista, por exemplo, teologicamente e politicamente. A gente tem uma turma que é progressista politicamente, mas teologicamente ainda é conservadora. Então, isso às vezes trava o diálogo, isso às vezes trava essa... Então, são muitos evangelhos, né, nesse sentido, muitos progressismos. E uma outra coisa que aí eu queria deixar aqui é que muitas vezes também a gente tem dificuldade, e acho que o Henrique tem menos dificuldade com isso do PSOL, mas a gente tem dificuldade, por exemplo, falando do PT, do próprio partido não achar interessante essa disputa.
né, de não investir pesado nisso. E aí entra no que o Henrique falou, como a gente não tem essa força, né, porque a galera de lá tem dinheiro, tem mídia, tem tudo, e do lado de cá, muitas vezes, a gente não tem isso. Né? Eu falo isso da dificuldade dentro do próprio PT de fazer uma articulação, por exemplo, com evangélicos do partido. Então, é um outro desafio, um desafio mais interno, um desafio mais, né, dentro dessa estrutura. Mas, fora isso, eu vejo sinais de possibilidades no horizonte. Acho que tanto eu quanto o Henrique, a gente é da turma do copo meio cheio. A gente é otimista nisso, a gente está ali sempre na luta, achando que vale a pena e que alguma coisa vai mudar. Então, é aí que a gente não desiste. Acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Muito bem. Deixa eu ler o superchat da Débora Bianchini. Ela diz: parabéns à bancada do PSOL, legítimo partido representante da esquerda raiz, deputados combatentes contra a extrema-direita. Tem que investigar quem financia o MBL. Defende aqui a Débora Rovar. É isso, né? Não sei se o Henrique quer falar alguma coisa sobre essa questão do MBL, já que tem o movimento aí pelo Fica Glauber nas redes, e é uma das pautas do pessoal que está sendo ameaçado pela turma do Lira, né? Sim, acho que lá na defesa do companheiro Glauber, no Conselho de Ética, nós falamos sobre isso. Da onde vêm os recursos do MBL, qual é a sua forma de financiamento. Isso se aplica também a outros instrumentos da própria extrema-direita. Então, acho que é uma questão importante, sim, e estamos lá todos os dias, em diferentes pautas, enfrentando a extrema-direita com coragem, com serenidade, com sabedoria, com espírito coletivo. Eu tenho muito orgulho, assim, do campo democrático dentro do Congresso, da esquerda que existe e tem projeto de país, e do PSOL, o partido que eu faço parte. Todo instrumento humano, político, coletivo vai ter os seus limites, as suas contradições, a necessidade de se aperfeiçoar. Nós não podemos ser idealistas de nós mesmos e autoproclamatórios. A esquerda tem muito a crescer, a aprender, se comunicar melhor, mas, como dizia Dom Pedro Casaldáliga, nós somos militantes de causas invencíveis. Podemos perder batalhas, a correlação de forças não é fácil no mundo, historicamente. Ainda é um mundo de classes, ainda é um mundo estruturado na exploração sobre o povo, ainda é um mundo que tem bilionários enquanto tem gente passando fome, ainda é um mundo muito injusto. Mas eu tenho orgulho de ser militante de causas invencíveis, porque são causas das quais nós não podemos jamais abrir mão, porque no limite dão sentido à nossa própria vida. E são causas generosas, solidárias, são causas de paz e de justiça. Então, tenho muito orgulho de ser militante destas causas, de compor a esquerda nas ruas e no parlamento, e no meu partido também, o PSOL. Acho um partido relevante, necessário, pulsante, que está cumprindo com responsabilidade a tarefa de defender o governo Lula e ser base de sustentação, e fazendo isso com espírito crítico, construtivo, independente, e quando discordando para ajudar o governo a governar melhor e defender o nosso povo. Então, muito obrigado pelo reconhecimento, estamos nos esforçando para fazer o melhor num momento histórico muito delicado e muito difícil. Muito bem, muito obrigado ao Zé, muito obrigado ao pastor Henrique Vieira, e encerramos, né, Exato. Muito a jornada obrigada, desta Henrique, semana, obrigada. desta sexta-feira, 13 de dezembro. Um ótimo final de semana para Valeu, vocês. Henrique, Ótima valeu, gente. Obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado pelo convite. Abraço. Obrigada. Valeu. Volte Tchau, sempre. tchau. Valeu, Zé.